Hoje nós iremos fechar aqui, tentar fazer o máximo, não correr, mas o máximo qualificado aqui para você estar retornando no seu lar cedo, sua casa. Então, antes da meia-noite a gente acaba. Calma que não, irmão, vai ficar bravo aí. Mas hoje eu vou tentar aqui finalizar o livro de Esther. Eu não me recordo de ter feito a cronologia nem a exposição das pregações do livro de Esther em Rehobote. Já passei pelo livro de Esther de forma esporádica, né? Pregando uma coisa aqui, outra lá. Mas hoje a gente vai finalizar e pregamos todos os capítulos, irmãos. Todos os capítulos. Foram 4 mensagens, Elaine, e todos os capítulos foram pregados aqui. E esse especialmente eu nunca preguei. Nunca ministrei em cima desse capítulo 9, nem o 10, pelo menos um trecho dele. Nunca vi ali, ou talvez os olhos, lembra o que a Bíblia diz? Que a misericórdia do Senhor são as causas, nós não sermos consumidos, cada manhã ela se renova. A palavra de Deus tem essa renovação, né? Porque se Deus não se renovasse na nossa palavra, na palavra, a gente falaria assim, poxa, está pregando a mesma coisa que eu já entendi, e quem aqui já veio para o culto, já sabia de um assunto, mas quando foi lhe pregado, você viu de outra forma totalmente diferente, né? Senão Deus seria um livro de autoajuda, seria um livro no qual você conhece a história de trás para frente, e as histórias não mudaram, mas o que muda é a revelação dela, o momento que você está passando, né? As coisas que mudaram, o cenário que nós estamos vivendo, e hoje eu irei falar de algo que eu nunca havia pregado sobre isso, e ontem, terça-feira, segunda-feira, hoje é quarta, né? Eu me atentei e falei, cara, eu vou finalizar o livro de Esther, mas só falta 2 capítulos. Aí fui ver entre as informações, né, o contexto do nosso tema de hoje. Hoje nós iremos falar sobre a festa de Purim, né? A festa no qual vocês conhecem, a festa foi colocada mediante ao livramento. Afinal de contas, Purim também quer dizer, na tradução, sorte, né? Em outras traduções quer dizer salvação ou livramento. E essa festa ela foi criada em comemoração ao livramento em que os judeus haviam obtido do seu inimigo Ramã, que tramou a dizimar, a aniquilar, a tirar a raça judaica da terra. Ou seja, o desejo dele entre as 127 províncias era que todo judeu morresse. E isso me abriu os olhos. E ontem, eu finalizando essa mensagem, eu vi que o livro de Esther, ele é um livro também escatológico, acredite se quiser. Ele é um livro que aponta para os últimos acontecimentos. Não sei se você já parou, alguém já lhe falou isso. E eu peguei o sentido da festa de Purim, peguei o inimigo Ramã, peguei Mardoqueu, peguei a Esther e comecei a pensar sobre as anunciações futuras. E literalmente o livro, ele também é um livro escatológico. Ele anuncia as coisas futuras. Então o nosso tema de hoje é Purim. Repete comigo, Purim. Purim foi feito em Atos dos Apóstolos também, quando o Judas tirou a sua vida e colocaram Matias, eles lançaram sorte, né? Era pedras que eram lançadas, ou seja, um número a ser qualificado. Mas Purim, na questão da Bíblia, principalmente no livro da Esther, ele tem algumas informações, e uma delas que mais se aplica é salvação. Ou seja, mesmo se alguém tirar sorte e falar, ai, graças a Deus tirei a sorte, fui salvo. Ou seja, a mesma ênfase tem o livro de Esther. E cá para nós, o livro de Esther, ele fala sobre alguns personagens, os principais aqui são 4. Repete comigo, por favor, Esther. Repete comigo, Mardoqueu, o rei Xerxes e Ramã. Pare para pensar, a Esther, ela está nesse livro fazendo um papel de quem? Não é da noiva? Não é o nosso papel? Esther não está ali nos representando como a noiva do rei? Tá ou não está? Toda vez um judeu raiz, bem entendido, ele diz que a palavra rei, por algumas vezes o Xerxes é chamado de Xerxes, em outras é colocado rei Xerxes. Nas vezes em que é colocado rei Xerxes, está fazendo a anunciação também a Deus como rei. Então Xerxes também aqui tem a tipologia de Deus. Agora, a pessoa maravilhosa, significativa do Mardoqueu, quem ela representa para a gente? Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Mardoqueu é aquele que intercede.
Mardoqueu é aquele que é humilhado, mas depois é exaltado. Você está entendendo? Mas falta um, o Hamã, o nosso adversário. Quem ele representa? Satanás. Então repete comigo, por favor. Esther, a noiva; Mardoqueu, Cristo; o rei, Deus; Hamã, o anticristo. Pegou isso aí? Dá para a gente entrar assim adentro com a escatologia? Então vamos lá, por favor. Quero vos convidar a um pouco de leitura. Esther capítulo 8, verso 10. Foi aonde nós terminamos o último culto. Foi a última quarta-feira? Foi, né? Domingo no ministrei, foi quarta-feira. Na última quarta-feira, foi, não foi? Foi, terminamos, né? Na última quarta-feira foi aqui que eu terminei, ok? Então vamos retornar aqui e ler o 10, 11, 16 e 17. André, tem o fly, você já colocou, tem 2 vídeos, ok? O do holocausto é o primeiro, dos leões é o segundo. Testou o áudio dele, viu se está tudo bacana? Obrigado. Na hora de pôr, bota um áudio bem bacana, apaga a luz rapidinho, não vamos demorar não, faz essa logística aí, nesse movimento bacana. Vamos lá, Esther capítulo 8, verso 10. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e selou o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalo, velozes, criados na escrevaria do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades e autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que eles também destruíssem e matassem e aniquilassem qualquer exército. Tem como baixar o teclado dele para mim? Só ficar minha voz, por favor. Deixa o teclado como está, só baixa para mim. Só tira do meu retorno. Permitiu que destruísse, matasse, aniquilasse qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que atacasse os seus filhos ou esposa. Também permitia que tomasse os bens de seus inimigos. Os judeus se encheram, verso 16, os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda a parte. Interessante agora é o verso 17. Vamos ler junto, verso 17, por favor. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grande banquete de festas e feriados. Muitos pertenciam a outros povos do império. Repete comigo: muitos pertenciam a outros povos de império e se tornavam judeus. Alguém se identifica com isso? Quem não era judeu? Quem não estava na videira ou na oliveira enxertado? Somos nós. Deixa a chuva, toda vez que a chuva cai, vai molhar, a semente está sendo lançada hoje. Então o texto diz para nós que nesse momento em que o judeu se defende, sabemos que é março, na versão NVT vai botar 7 ou 8 de março, mas na versão corrigida King James, ela vai dizer 13 e 14 de março, que é a mais coerente, é uma questão de calendário, judaico ou não, ok? E aí todo judeu, aumenta o som para mim, então tinha banquete, festa, e muitos que pertenciam ao grupo do povo do império se tornaram judeus, porque temiam que os judeus pudessem fazer com eles. O texto apresenta para a gente alguém se convertendo por medo, por temor, porque não tem como brigar. O rei está a favor, o rei carimbou com o anel um direito de defesa legítimo, lembrando que a ordem primeira por Hamã, em que pediu a cabeça e a morte de todo judeu, não foi anulada. Lembra disso? Não foi anulada. Mas Mardoqueu, pegando o anel de Hamã, agora ele cria um novo decreto, e o novo decreto lhe dá um direito de defesa. E o rei propaga as 127 províncias e também a Suzã, a cidade original da Pérsia, a capital. Então, todos os judeus em todas as províncias, eles vencem a guerra, porque Mardoqueu agora se tornou uma pessoa muito honrada, muito estimada e também muito temível. As pessoas temiam Mardoqueu. E o que nos traz a remeter agora esse apontamento profético é justamente essa fala, muitos que pertenciam a outros povos do império tornaram-se judeu porque temiam que o judeu Mardoqueu pudesse fazer com... Mardoqueu tem a simbologia que nós falamos de quem? De Cristo. Então muitos vão se converter a quem?
porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você está entendendo os apontamentos proféticos? O nosso relógio escatológico, irmão, não mudou. Você não deve, igual a um povo chamado esquerda, odiar Israel. Odiando Israel e não respeitando o relógio escatológico, é você também quebrar todo tipo de princípio. O nosso relógio bíblico da volta de Jesus, das coisas que estão por vir, é Israel, irmão. Acordou, liga e vê como é que está em Israel. Israel hoje é protegida, é a cidade talvez, se não a mais protegida do mundo. Agora recentemente o Irã tentou lançar alguns foguetes, todos os drones de Israel, a maior inteligência também do mundo, ok? E claro que Israel também tem aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja. O guarda de Israel não dorme. Acordou, vê o que está acontecendo em Israel. Israel é o sistema escatológico da volta de Jesus. Lembra que eu falei? A palavra Purim quer dizer salvação. Repete comigo, Purim, salvação. Vamos lá, no capítulo 9 que eu vos falei agora, diz assim, capítulo 9, está muito agudo aí, Serginho. Assim, no dia 7 de março, 2 decretos entraram em vigor. Nesse dia, inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu ao contrário. Os judeus dominaram os inimigos. Diga assim: todo aquele que tenta contra a minha vida não vai prosperar, porque eu irei dominar o inimigo. Eu vou manietar o inimigo, neutralizar o inimigo. Nesse grande dia, o texto diz que era o dia de Adar, era o dia em que os judeus seriam massacrados, dizimados, destruídos, aniquilados. Nesse grande dia, toda a investida do inimigo, a espera sedenta de acabar com o povo judeu, foi lançado por terra. Talvez você não vê, mas isso acontece diariamente em nossas vidas. Não significa que uma bala deixou de raspar na gente, ou a gente visivelmente enxergou algum livramento, que ele não deixou de existir. Todos os dias o inimigo tem sede, o inimigo tem ânsia pela nossa vida e pela nossa alma. E todos os dias o Senhor tem dado ordem e livramento ao respeito das nossas vidas. Esses dias estava conversando com uma líder. Tem um rapaz que nos serve aqui, que ele já foi muito envolvido no tráfico de droga. E ele se converteu e largou tudo e começou a adquirir uma profissão, uma esposa, 2 filhos. E eles estavam com medo de voltar para tal comunidade. Já vou falar, senador Camará. E ele parece que foi jurado de morte lá. E a líder dele me ligou e eu falei assim: se ele se converteu de verdade, ninguém pode tocar nele. É tão verdade que agora, isso já tem anos, é tão verdade que agora, por esses dias eu estava conversando com outro líder, e ele disse que estava na barbearia, e os meninos falando dele, e ele conhece ele em silêncio, e os meninos dizendo: não, fulano está na igreja, está firme, mas ele era para ter morrido. Já tentaram pegar ele várias vezes, inclusive o fulano viu ele, quando foi para pegar a arma ele já tinha desaparecido. Ou seja, o inimigo pode até tentar, e esse rapaz nunca viu isso. Ele pode até tentar, mas diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida: pelo um caminho ele vem, mas por 7 ele vai ter que fugir. Por isso que eu vos digo, irmãos, quem está em Cristo de verdade não é atingido pelo inimigo. Se o cara quer botar uma Bíblia, me dá uma Bíblia de papel aí, por favor. Eu faço esboço, mas eu pego pela Bíblia, tá? Me dá uma Bíblia aí. Se o cara pegar a Bíblia e querer viver uma vida de mentira, uma vida cheia de falsete, né? E querer botar apenas a Bíblia e o blusão, uma coisa bonita, somente isso, não viver a verdade do Evangelho, irmão, não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Isso aqui não é amuleto para ninguém, isso aqui não é terço, isso aqui não é vela de 7º dia, isso aqui é um exemplo de vida, de ética, de mudança de vida, de palavra de Deus. Você está comigo aí, não? Sim ou não? Então vamos viver a palavra, meu irmão, para a gente ter os livramentos necessários. Por muitas vezes que o inimigo entrou e conseguiu tocar em nós, fomos nós que damos as brechas.
do que se queixa o homem se queixa dos seus próprios pecados. Diz assim no verso 2, por favor, verso 2, capítulo 9: reúnam-se em cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer que procure lhe fazer um mal. Ninguém conseguiu resistir, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres da província, do mais altos oficiais, governadores e oficiais do rei, ajudaram o judeu, pois temiam a Mardoqueu. Ele havia sido promovido ao palácio, e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada no verso 5, os judeus feriram seus inimigos à espada, e mataram e aniquilaram seus inimigos, e fizeram com que eles fizeram o que queriam com eles, porque eles o odiavam. Verso número 11, dá um pulo, por favor. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado o número de pessoas mortas em Suzã, mandou chamar a rainha Ester. Só na fortaleza de Suzã mataram 500 homens, além dos filhos de Ramã. Se fizessem isso por aqui, não teriam, além dos filhos de Ramã, se fizeram isso por aqui, o que não teriam feito nas províncias. E agora, o que mais deseja, o rei dizendo para Ester: seu pedido será atendido, diga-me o que quer e será feito. Por mais uma vez, o texto agora faz as repetições que Ester teve a ousadia de chegar até o rei Xerxes. Quem lembra lá no primeiro banquete, ela entra na frente dele com um banquete, ele estende o cetro para ela, e ele fala: o que você quer, minha rainha? Até metade do meu reino eu te darei. Deus está mostrando mais uma coisa. Nós pedimos misericórdia para entrar na presença, agora Ester está pedindo misericórdia para a vingança da sua família. Ester agora está pedindo que Deus entre em juízo com todos aqueles que se opõem contra ela. Aí o texto diz, olha o apontamento profético, o texto diz, Ester, verso 13, Ester respondeu: se parece bem ao rei, dê permissão aos judeus em Suzã para que façam novamente. Repete isso comigo: faça novamente. Mais uma vez, faça novamente. Mais 3 vezes, faça novamente. Segunda, faça novamente. Terceira, faça novamente. Faça novamente amanhã. Se parece bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã que faça novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Repete: os 10 corpos dos filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Apontamento profético. Por que eu digo apontamento profético? Olha o relatório acima: 500 já foram aniquilados, os filhos de Ramã já foram destruídos, eles estão mortos. Por que a Ester está dizendo: pega eles mortos assim mesmo e lança na forca? É um apontamento profético ao que vai acontecer adiante. Quer saber? Quem quer saber, levante sua mão. Ela mandou só poucas pessoas. Ô Jesus, levanta a mão você que é curioso. É um apontamento profético, porque já estavam mortos. E vou lhe explicar. Verso 14: o rei concordou e publicou um decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Quem lembra do massacre chamado Holocausto, em 1942 a 46, mas de 45 e 46 foi aquele massacre onde os judeus foram perseguidos por Adolf Hitler, o maior nazista de todos os tempos, aquele que olhava um judeu e de cima a baixo com o mesmo, aprenda uma coisa, pergunta o quê? O espírito que estava em Ramã agora está em Adolf Hitler. Esse mesmo espírito estará também no anticristo. Esse mesmo espírito está sobre todos aqueles que não gostam da gente. Lembra que Jesus falou: sereis odiados por causa do meu nome. Então esse espírito que está sobre Adolf Hitler, alguém já leu sobre o nazismo, sobre na Alemanha? 6 milhões de judeus foram dizimados. 6 milhões de judeus, da forma mais cruel que alguém possa dizer, desumano, degolados, colocados em escassez de água, escassez de comida,
colocado em câmeras de gás. Eles ligavam o gás dentro de um caminhão e botavam eles lá, e botavam gás para matá-los, para intoxicá-los. Alguns filmes relatam que ele pegava a combustão de um caminhão e tirava a descarga daquele motor que estava funcionando e ia jogando aquela fumaça para dentro do outro caminhão. Pegavam, criavam vales, não era cada um sepultado em memória, eram vales e vales e vales. Eles eram tratados como indigentes. 6 milhões de judeus foram mortos. Qual a semelhança? Lembra que eu falei, tem apontamento futuro? Satanás tentou fazer lá no cativeiro babilônico, não conseguiu, Deus deu misericórdia. Satanás tentou fazer no jardim, Deus deu misericórdia. Satanás tentou fazer com Ramã, Deus deu misericórdia. Satanás tentou fazer, meu irmão, agora no tempo da Alemanha com Adolf Hitler, e Deus deu misericórdia. Satanás vai tentar contra a nossa vida. Essas chamazinhas que um passa por uma guerra, outro quer ver hoje sussurrando: não vou para o culto porque está perigoso. Quando é que foi fácil morar por aqui, irmãos? A gente vive rudimentado todo dia, somos, saqueados. O inimigo tenta saquear a nossa vida diariamente, irmãos. Diariamente. Então o que a gente está olhando aqui é o que Paulo vai dizer aos Efésios: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas existe um principado, existe uma potestade que às vezes não quer acabar com a fortaleza de Suzã, não quer acabar com os judeus que viviam, ou seja, no tempo de Hitler, mas ele quer acabar com a nossa vida, ele quer acabar com a nossa casa, ele quer acabar com a nossa família, ele quer acabar com a nossa fé, ele quer dizimar a esperança que nós temos. Olha que grande semelhança. E para o seu governo, a mesma semelhança do Adolf Hitler em 1946, quando nós falamos que a Esther pediu: faça isso amanhã. Lembra que você repetiu por algumas vezes? Faça isso amanhã. Ao final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 6, estou lendo, após o término da guerra, 10 responsáveis pelos crimes cometidos durante o período do Holocausto foram levados para julgamento na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Juízes das forças aliadas, Grã-Bretanha, França, União Soviética, Estados Unidos, presidiram uma sessão que colocariam esses 10, lembra dos 10 filhos de Ramã? Agora tem de novo, lembra que a Esther falou: faça isso amanhã. Agora me sobraram 10 cabeças dos altos generais que atuavam junto com Adolf Hitler. E esses 10 homens foram levados a julgamento. Um deles, é só você botar no Google, é fácil demais. Um deles, chamado Julius Streicher, ele disse a seguinte palavra: ele cometeu crime, o julgamento dele, crime contra a humanidade, nos tribunais de guerra de Nuremberg. Foi executado por enforcamento. Suas últimas palavras gritadas antes da execução, em 16 de outubro de 1946, foi: ei Hitler, olá Hitler. E logo em seguida ele pronuncia uma outra frase dizendo: esta é a festa de Purim. Bota no Google, você vai achar isso. A mesma semelhança em que 2.500 anos atrás, o livro de Esther, ele tem entre 400 a 500 anos antes do Novo Testamento. Então nós estamos hoje aqui, ano 2000, com mais 400 ou 500 anos, vou arredondar para 500, 470, 500 anos, 2.500 anos, o inimigo ainda não desistiu do seu povo, de dizimar o nosso povo. O inimigo não desistiu de aniquilar as nossas famílias. A mente diabólica dele funciona diariamente para dizimar a gente. Aí você fica com guerrinhas, com brincadeiras, e o principado e a potestade está atuando, querendo dizimar a gente, querendo que a gente perca a nossa fé. Qual era o contexto que a gente viu em Ramã? Ramã queria passar e ele queria que o Mardoqueu se encurvasse a ele. O inimigo diariamente quer que a gente quebre as leis de Deus e se incline às leis do mundo dele. 10 nazistas sobraram. A anunciação de Esther foi: faça-se isso amanhã novamente. 10 filhos de Ramã já estavam mortos. Repete, 10 filhos de Ramã estavam mortos. Repete mais uma vez: mesmo mortos, Esther pediu para enforcar. A guerra tinha acabado, fincado. Obrigado.
A guerra tinha acabado, fincado já. Os 10 já estavam condenados. Com a semelhança, os filhos de Ramã já estavam mortos. Com a semelhança, os 10 já estavam condenados. Mas o que aconteceu? Eles foram enforcados. E um deles, por nome que você já viu ou falar aí, o nome dele é um nome um pouco difícil. Ele disse, Július, ele disse: esta é a festa de Purim. Como pode? Talvez ele está com a mente tão dominada, o Hickler tão dominado, que ele nem sabe o que está fazendo. Eu estava conversando com a jovem agora, que eu tenho pedido a Deus discernimento sobre as regiões celestiais. Porque não dá para brigar no campo físico. Não dá para ficar brigando com as pessoas, sabe? Porque não gosta disso ou gosta daquilo. Existe um manipulador. Ei, se você não sabe, Deus fez todos os animais do jardim, sabia disso? Aquela serpente que estava lá era um animal comum, que a Eva e o Adão se relacionavam todo dia. Mas a Eva não teve discernimento para saber agora quem estava dominando a mente da serpente. Amigos, pessoas próximas podem, se der lugar, Efésios 4, 27, não deixe lugar ao diabo. Então você precisa decifrar quem está falando contigo, qual é a intenção, quem está usando a vida dessa pessoa. Quem está usando? O mundo espiritual funciona. Não é só carne, irmãos. É o mundo invisível. Por exemplo, o Hitler estava achando que ele queria acabar com uma nação. Na verdade, o Hitler, ele é a mente fantasiosa de João 10:10. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. E ele achando que ele estava defendendo o seu país, fazendo a coisa certa. A mesma coisa, no momento em que Paulo está com o caminho de Damasco, Paulo está pensando que ele está fazendo a coisa certa, mas está errado. O Senhor encontra com ele e fala: por que me persegues? Tem gente que acha bonito falar mal de igreja, falar mal de A, de B e C. Está dando lugar à mente satânica. Como é que Satanás destrói? Trazendo confusão no nosso meio. Está comigo ou não está? Então olha a semelhança. Os 10 filhos de Ramã foram enforcados. Sobraram 10 generais para serem condenados. Já iam morrer. A mesma coisa, os filhos de Ramã já estavam mortos. Mas agora foi selecionado um estado de enforcamento para eles, sentenciado à morte. E antes de um deles morrer, eles dizem: esta é a festa de Purim. Por que eu digo isso? É um apontamento escatológico. Um apontamento escatológico. Quer ver outra coisa? Não sei se você viu agora essa guerra que está acontecendo, Hamas, Hezbollah, essas coisas todinhas que nós estamos acompanhando em Israel, ok? Preste atenção, o Irã, o governo do Irã, ele declarou uma frase que disse assim, ó: Israel tem que ser varrido da terra. Ouviu essa frase? Ouviu? Ei, você vem num culto que Jesus vai voltar, irmãos. Você vem num culto para saber e ficar mais firme do que nunca. Não dá para relaxar. Jesus está voltando. Olha o que o presidente do Irã vai dizer: Israel precisa ser varrido da terra. A mesma colocação de Ramã, a mesma colocação de Hitler, agora a mesma colocação, países. Por que nós estamos odiados, irmãos? A maioria das questões bíblicas você vai ver que Abraão, ele teve que pegar um ajuntamento, porque 5 reis se juntaram para tentar brigar contra Abraão. Por que nós somos tão, meu irmão, criticados? É a mente do mundo. Lembra que Jesus falou? O mundo já é de quem? Do maligno. A mente do mundo clama contra a gente. Mas eu não quero deixar você medonho, não, com medo não, por favor. Pode estufar esse peito maior do que está em você, o que está na sua vida. Existe uma marca do sangue de Jesus, meu irmão. Pode vir besta, pode vir a imagem, pode vir o que for, maior é o que está na nossa vida. Nós fomos comprados com preço de sangue. Não precisa ficar com medo não. As coisas tendem a piorar. Se nós estamos vivendo os tempos bíblicos, se a ampola escatológica está acabando aquela areiazinha, nós estamos vivendo a última era da igreja. E vai ser triunfante. Pergunta para mim por quê? Porque ao mesmo tempo que acontecerá uma perseguição, também terá um grande avivamento. Pergunta: qual lado você quer estar? Qual lado você quer estar? Nós não somos daqueles que retrocedem. Dá um grito no seu lugar e um aplauso ao Senhor. Agora, pasme, pergunta o quê? O Irã atual, onde ele se localiza? Na antiga Pérsia. Qual é o reino do rei Xerxes lá? Pérsia, os Medos e Pérsia. O Irã atual hoje é a antiga Pérsia. A mesma frase, irmãos, que remoeu
Desde os tempos de Ramã, 2.500 anos para cá, foi dito agora. Então não é nada humano, é espiritual a nossa guerra. A mesma frase em que Ramã fez: vou dizimar o povo judeu, eles precisam ser destruídos. Recentemente, agora, mês passado, o presidente do Irã disse a mesma frase. É escatológico ou não é esse livro? Jesus está voltando. Para minha tristeza, muitos irão ficar. Não tem vida com Deus, não tem submissão, não tem santidade. Não vai. Participar de igreja não quer dizer que você será salvo. E ficar fora dela, pior ainda. Está comigo aí, não? Vejam bem, Daniel capítulo 10, verso 13, por favor. Daniel capítulo 10, verso 13. Olha como é que ele é conhecido. Vejam bem, mais uma coisa anunciando a escatologia futura. Uma profecia escatológica. Por 21 dias, porém, o príncipe do rei da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importante, veio me ajudar. E eu deixei ali ele com os reis da Pérsia. Presta atenção, essa analogia de Daniel, se não me engano, do capítulo 7 para lá, já é das últimas anunciações, já são coisas futuras. E dentro dessas coisas futuras, por exemplo, quando o texto faz uma analogia que o príncipe da Pérsia é, mais uma vez, o príncipe da Pérsia, aquele que clama contra o povo de Deus, vai perseguir. E a gente sabe que Deus dará ordem aos anjos ao respeito também. Não é a hora de Jesus ainda, a hora dele vai chegar. Tem anjo cooperando. E quando você entra numa geografia, você tem que entender qual o principado. Por exemplo, você vai mudar de casa, você vai mudar de estado, melhor, você vai mudar de cidade, você vai mudar até de país. Ore a Deus e fala: Senhor, me dá autoridade e poder sobre o principado que atua aqui. Você vê que é questão de cultura. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a parada é sensualidade. Nos Estados Unidos, a parada é dinheiro, dólar. Ou seja, Mamon está lá e a sensualidade está aqui, Jezabel. Qual a nossa maior luta se não é a sensualidade? É o principado do Rio de Janeiro. É o principado do Rio de Janeiro. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento para saber com qual arma eu preciso lutar. Qual é o nível da minha guerra? Você tinha que ter vindo nesse culto. É esse culto para você mesmo, irmão. Precisamos conhecer o inimigo. Qual é a arma que ele está usando? Eu preciso me revestir dela. Revestivo de toda a armadura de Deus. Efésios 6:10. Então o texto aqui de Daniel, ele faz a anunciação que vai acontecer. Israel vai ser perseguido na região celestial. Os homens estarão lutando lá embaixo, mas eles não estão enxergando o que está acontecendo em cima. Em cima, uma grande luta, uma grande batalha do arcanjo Miguel, dando livramento ao seu povo. Acredito que isso acontece diariamente ao redor da sua casa, sobre o telhado da sua casa. Acredito que diariamente Satanás envia as mulas dele, mas Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito. Acredito que diariamente Satanás envia aqueles que trancam a rua, aqueles que fecham um caminho para você não passar. Mas Deus, ele com um grande braço poderoso, ele corta o aço, ele quebra a lança e dá passagem aos seus filhos. Está comigo aí, meu irmão? Tem coisas que não vimos, mas Deus fez. Dão glória a Deus aí, meu amado. Eu fico imaginando. Pode apagar as luzes. Prepara só de você dar o play já. Sabe o que eu tenho mais vergonha hoje? Esse evangelho porcaria que a gente vive. Eu não gostei do jeito que falou, vou sair da igreja. Não gostei do outro irmão sair da igreja. A gente é muito frouxo, irmão, muito frouxo. Ô, geração Nutella, leite ninho batido com açaí e banana. Ô, geração frouxa, tudo desiste. Eu não sei quantos convidados estão aqui nessa noite. 20, 28, 22, no mínimo, pelo menos 20 afastados, já viveram na igreja. Como é que pode eu conhecer uma verdade, crer nela e me afastar dela? É muita tolice. Como é que pode? Eu sei que está fincando, eu sei que os últimos dias está para acontecer, e eu ainda fico aí igual as 5 loucas lá, de 25 Lucas. As noivas sem óleo, sem nada. Pelo amor de Deus, irmão, o que está em queixa aqui é onde você vai passar a eternidade, irmãos. Dá uma olhada nessa cena, por favor. Vê se isso é evangelho de verdade ou o que a gente vive aqui. Não gostei do que postou, não gostei do jeito que falou. Dá uma olhada, por favor. Olha aí, olha o evangelho de verdade. Pode soltar, André.
Bem alto. 1945, 6 na Alemanha, Adolf Hitler dizem, mano, olha a câmara de ar. Os cristãos eram colocados lá dentro e jogavam gás tóxico lá dentro para eles morrerem lá dentro, ó. Tem gente que não saiu da câmara, não negou a câmara, e tem gente que quer sair da igreja, quer sair da cela. Oh, que loucura, irmãos. Ó, olha o gás tóxico entrando. Pai lá dentro, mãe lá dentro. Olha o estado que eles viviam no nazismo. Tudo judeu, raiz. Tudo judeu. Olha aí, olha o estado que eles viviam. Empobrecido, faminto. Ó, olha a miséria. Precisamos aprender o que é fé, irmãos. Olha o estado. Isso foi o que aconteceu, irmão, no Holocausto. Olha isso, irmãos. Pele e osso. Olha aí os corpos sendo lançados. Olha aí, ó. Olha o jeito que levavam os cadáveres. Seus irmãos, nossos irmãos, morreram prestando uma fé. E a gente fica, eu não gosto. Está um tiroteio, está muito perigoso. Perigoso foi na Alemanha. Perigoso foi viver nesse tempo. Não gostei, o outro não falou comigo. Vai, diabo que te carrega, irmão. Sangue de Jesus, que evangelho porcaria é esse, meu irmão? Todo mundo fica toda hora reclamando de alguma coisa, irmão. Olha os caras pagando com a vida, irmãos. Ó, sem contar Roma. Sem contar Roma. Você já ouviu a história do Coliseu? Passa, por favor. Olha o que é ser cristão de verdade. Não é essa coisa que dá vontade, passa. Ali era cristianismo autêntico. Olha isso agora, por favor. Os leões famintos, presos, enjaulados, durante dias para esfomear todo judeu sendo lançado no Coliseu. Um espetáculo de Roma. Os cardápios eram os judeus. Crianças, mulheres. Ó, realidade. Que evangelho que nós estamos vivendo. Você conhece Cristo mesmo? A Jesus, ninguém voltou atrás. Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o espetáculo dos outros, olha a mente de Ramã aí, ó. Olha o principado aí, ó, tomando o imperador. Olha as crianças de colo, mãe em paz, os leões famintos. Para congregar, queria uma célula para ir. Os leões sendo soltos, faminto, pai junto com seu filho, mãe com seu neném no colo. Vão morrer em nome da fé, vão se entregar em nome da fé. Assim que eles morreram, sendo despedaçados, escracelhados pelos dentes afiados de leões e leões. Que evangelho que nós estamos vivendo? Evangelho meu mesmo, próprio. Não há
há renúncia, não há vida em Deus, não há obediência, não há temor. Pai, mãe, bebê de colo. Olha isso, irmãos. Que evangelho é esse, irmão? Que igreja que eu faço parte, irmãos? Sabe que eu posso estar na igreja infiltrado e fazer parte de um exército como esse dos romanos, pondo meus irmãos a ser devorados? Que evangelho que a gente vive, irmão? Qual é a verdade da tua verdade, irmãos? O quanto de Cristo tem em você, irmãos? Vamos colocar quanto de Cristo tem em nós, irmãos? Até onde você é capaz de ir, irmãos? Qual é a crise que pode te tirar, irmãos? Qual o desemprego, qual a briga? Vejo diariamente, não nessa igreja. Estive agora conversando com vários pastores no fim de semana. Todas as igrejas têm a mesma síndrome. Ninguém olha o campo espiritual. Qual é a síndrome? Dos insatisfeitos saírem. Ninguém saiu do Coliseu. Ninguém abandonou o Coliseu. Ninguém saiu da câmara de ar. Não tem opção, irmãos. Nem se me desce. É Cristo até debaixo d'água. Que evangelho você está vivendo? Pergunte para você próprio, por favor. Que evangelho eu estou vivendo? Evangelho dos ganhos, estou ganhando. Hoje está muito assim, campanha em cima de campanha, palavra em cima de palavra, vai dar certo. Mas a primeira coisa que tem que dar certo na minha vida, sabe o que é? Eu ser salvo. E as demais coisas serão acrescentadas. O que mais interessa para a gente é o nosso nome estar posto, escrito, selado, carimbado com letras de sangue no livro da vida. E o que vier depois disso é lucro. O que vier é lucro. Ninguém abandonou a fé, irmãos. Talvez você entrou aqui, está desviado, você entrou aqui, quer desviar. Talvez você está aqui visitando. Vou dizer para vocês, a Bíblia diz que aqueles que são mornos, Deus tem ânsia de vômito deles. Ânsia de vômito. Esse dia um pastor postou na internet: beber vinho não é pecado, pecado é embriagar. Aí entrou um cara lá embaixo, deu um catuque nele. Então peraí, a maconha foi liberada. Fumar um só pode, não pode fumar 2, 3. Irmãos, nós estamos num nível que não dá nem mais para consultar o que pode e o que não pode. Está na hora de a gente bloquear na nossa vida até o que é lícito para não ter escândalo. Até o que é lícito para não ter escândalo. Qual o evangelho que nós estamos vivendo? Estamos diante de uma festa de Purim, salvação, irmãos. Talvez você olhe para ali e pense no familiar seu. Está com saudade de um familiar. Está com saudade de um amigo, está te matando. Mas irmãos, eles entraram nas covas, entraram na arena para ser salvo. Eles entraram num caminhão sabendo que seria aquele baú do caminhão, mas abriria um portal da eternidade para sempre para eles, irmãos. E hoje parece que a gente está tão desligado da salvação, tão desligado, porque a gente está tão envolvido nas coisas da terra, do que está dando certo, do que não está dando certo, quanto é que eu ganhei hoje, etc. Quem está falando mal de mim? Ai, irmão, pelo amor de Deus! Evangelho ceboso, chato. Você já viu um rapaz: pastor, eu quero fazer um gabinete para sair da igreja. Eu falei: saiu, tchau. Cheio de gente para dar atenção, fominha de Deus, sedento de Deus, saciado. Vai ficar gastando um tempo com quem quer discutir assunto. Tomou decisão, vaza. Desculpa, é uma vida.
mas eu preciso cuidar de quem de fato precisa de cuidado. Cada um vai ser responsável pela sua decisão. Um monte de menino Nutella, não gostei, mandou um áudio para mim. O que foi? Eu não gostei do jeito que um líder falou, porque ele falou que um era bonito, outro era bonito, eu era feio. Gente do céu, falei, ele mentiu. Pelo amor de Deus, irmãos, que evangelho, o que está em queixa é a nossa salvação, irmãos. Vamos abrir a nossa mente nessa noite. Tem alguém comigo aí, não? Diga comigo, festa Purim. Vejam bem, por favor, volte ao versículo 16, por favor, do capítulo 9. Muito obrigado. Enquanto isso, outros judeus em todas as províncias, reis que haviam se reunido, defenderam a sua própria vida, livraram os seus inimigos e mataram 75 mil que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. 127 províncias. Agora, isso foi feito em todas as províncias. Março e 7 de março e 8 de março. Algumas bíblias vão estar 13 e 14. Mais essa data, 13 e 14, tá legal? E comemoraram sua vitória num dia de festa e alegria. Irmãos, é isso. O que eu preciso comemorar? Qual é o intuito da mensagem de hoje? Preciso me alegrar, senão a vida já tem a responsabilidade de deixar a gente triste, irmãos. A vida já traz consigo as suas concupiscências. E eu vou ser tolo de acrescentar mais alguma coisa? Preciso comemorar. Qual a comemoração? Acordei, estou em Cristo, sou salvo. Perdi o emprego, mas não perdi a salvação. O médico me diagnosticou com uma enfermidade, mas eu sou salvo, meu nome está no livro da vida, ok? Então a gente precisa criar motivos, ou seja, festa, Purim é alegria. Verso 18, os judeus de Suzã mataram os seus inimigos no dia 7 e 8 de março, descansaram. Verso 19, por isso os judeus vieram povoar das regiões rurais, celebraram uma festa anual. E foi determinado data para se alegrarem, festejarem, presentearem uma outra, ou seja, eles eram tão grato por todo o livramento que Deus deu a ele, que eles falaram, vamos celebrar e vamos festejar. Qual é a dinâmica da célula amanhã? A dinâmica da célula amanhã, todos vão levar um presente para a célula. Você vai levar um presente, o valor que for, você vai levar, e vocês vão se presentear para comemorar o Purim de vocês amanhã. Vocês vão fazer justamente o que está aqui. Amanhã você vai comprar um alfinete, um algodão, um cotonete, uma camisa. Amanhã todos vocês vão estar se presenteando para selar essa palavra na cela amanhã. Amanhã é o Purim das celas. Vocês vão comer, vão beber e vão se alegrar pelos livramentos que Deus tem dado para vocês. Vocês vão comer, beber, trocar presente. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então Ele ordenou no verso 22 que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros alimento, distribuindo também presente aos pobres. Assim recordariam a ocasião dos judeus se livraram dos seus inimigos, e a sua tristeza foi transformada em alegria, e o seu lamento em dia de festa. Diga lamento em dia de festa. Diga tristeza em alegria. Mais uma vez, tristeza em alegria, lamento em festa. O que você vai fazer amanhã? Qual é o lema da festa amanhã? Purim. Um aplauso para Jesus aí. Verso 26, por favor, sua parte A. Por isso, essa comemoração se chama o quê? Purim. O que é Purim, irmão? Quem é salvo? Levanta as mãos. Não é quem se acha. Tem gente que acha que é uma Coca-Cola, é Fanta. Quem é salvo? De verdade? De verdade? Porque uma pessoa salva, a gente não tem dificuldade de falar com ela. Uma pessoa salva está disposto a perder tudo, menos a salvação. Uma pessoa salva não quebra princípio, não quebra propósito. Uma pessoa salva é um nível de obediência dela, é lá na nuvem, porque ele é salvo. Por que é uma pessoa salva? A mente dela já é do céu, não é da terra. Ela diz assim: estou aqui só de passagem, sou apenas um peregrino nessa terra. Está comigo aí, irmãos? O que vai ter amanhã? O que vai ter amanhã? O que vai ter amanhã? Muita comida, muita bebida e presente. Ninguém vai entrar na cela amanhã sem presente. Ninguém.
ninguém, é uma ordem do púlpito, ninguém vai entrar sem presente. Não é dinheiro, é presente. Se vira, compra uma xuxinha, compra um batom, embrulha e dá para alguém. Amanhã você vai comemorar o plano da salvação sobre a sua vida. Amanhã é dia de celebrar, se alegrar. A pandemia não te matou. O inimigo tentou, mas não conseguiu. Se você é sobrevivente, você é sobrevivente. Esther capítulo 10, verso 3. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto no reino. Repete comigo, por gentileza. O judeu, vovô chato, o judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto no reino. Olhando para a história do Mardoqueu, o que aconteceu com ele? Foi humilhado? Foi ou não foi? Mas Deus fez o que com ele? Exaltou. Lembra que eu falei que Mardoqueu tem uma analogia com Jesus, cumpre o papel de Jesus? Quem lembra disso? Então vamos lá, por favor, Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9, muito obrigado, vamos lá. Por isso Deus elevou no lugar mais alto de honra, Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Não havia ninguém no reino persa mais importante, que mandasse mais do que Mardoqueu. Claro, acima do rei Xerxes. E Jesus, ele manda em tudo, mas no céu é o Pai, a mesma coisa. Olha com grande semelhança desse livro profético, apontando para as coisas futuras. Ou seja, nada mudou. Nasce pessoa, morre pessoa, me visto de manhã, troco de roupa à noite, tomo banho, almoço e janto, mas o céu continua ainda com a sua linha. Ou seja, as páginas da Bíblia estão cada vez mais corretas e certas. Diz um pensador: li a Bíblia e achei muitos erros nela, e todos eram em mim. Somente dessa forma para a gente viver o sobrenatural e extraordinário de Deus. Alguém pode dizer um amém aí, meu irmão? Agora, nós falamos no capítulo 8, verso 17, André, eu só quero falar aquele trechinho, muitos pertenciam ao povo do império. Vamos lá, capítulo 8, verso 17, capítulo 8, verso 17, por favor, eu quero ler depois do ponto, por favor, pessoal. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus. Ei, eu não tinha nada do evangelho, nada, não tem berço lá em casa, nem velocrol lá em casa. O pessoal fala, o fulano é cristão dentro de berço. Eu não tive bicicleta de evangelho, eu não tive velocrol do evangelho, patins do evangelho, quanto mais um berço. Nem um tênis, nem um chinelo era de evangelho. Quem aqui, meu irmão, nasceu zerado, não conhecia nada? Eu nasci, meu irmão, numa cultura católica, onde católica e a macumba lá em casa era quase a mesma coisa. Lá em casa era cheio de santo, irmão, imagina. Eu me lembro de uma vez que eu peguei uma foto do Papa, aí botei na sala da minha casa, onde passava ele ficava me olhando. Gente, aquilo era tão pavoroso, parece uma imagem 3D, não sei. Passava assim, ficava olhando, eu falei, Jesus, João, horrível. Fui nascido num lar, meu irmão, de bebida, um lar de divórcio, um lar totalmente, irmãos, promíscuo. Tem nada de berço, nada. Fui conhecer Jesus, acho que com 20 anos de idade, irmãos. Fiz catecismo, crisma, primeira comunhão, meu irmão. Obrigado, porque a religiosidade te obriga, né? Pô, acordava de manhã cedo, vai fazer. Meu Deus do céu. Depois fui selecionado para coroinha. Eu falei, não, que isso? Tá doido? Alguém já foi a coroinha? Já foi a coroinha? Já? Temos aqui até hoje, aqui ó, na frente. Não tive regalia, não tive. E o que eu quero trazer por isso, muitos aceitaram. Eu não sei qual a forma que você conhece Jesus, irmãos. Não sei qual a forma que Jesus foi apresentado para você. Nesse caso aqui, eles estavam com medo, porque se não entrasse do lado dos judeus, iam morrer. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, qual foi a ameaça que você sofreu, o que você está passando na sua vida para chegar até aqui, irmão. De uma forma eu sei, vinde a mim como estás. Depois Deus explica esse negócio aí, meu irmão.
Se você vem no amor, amém. Se você vem na dor, amém, meu irmão. Se você vem debaixo de ameaça, vem para cá, refúgio, aqui é refúgio, ok? Se você vem debaixo de uma dívida, debaixo de uma perseguição do agiota, o problema é seu. Se você vem debaixo de uma doença, vinde a mim como está. Mas eu te garanto uma coisa, do jeito que você veio, você não vai ficar. Ele vai melhorar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida. Alguém pode receber isso aí no teu espírito? Eu não sei quantos de vocês já teve o desprivilégio de participar de um centro de macumba, um batuque, né? Do candomblé mesmo. Eu me lembro que minha mãe levava de cedo, quando a gente era bem pequenininha. Eu não tive pai, né, meu irmão? Aí era tudo, a galinha e os pintinhos atrás dela, assim. Aí eram os três, o Dedé o mais velho, talvez nem ia tanto, mas eu e o Ronaldo, criança, bebê. A minha mãe jogava uma víspera na Dona Europeu, irmãos, lá na rua da Alfaiate, na Vila Aliança. Atrás era um terreiro de macumba, era uma víspera na frente, terreiro de macumba atrás. Aí de vez em quando alguém vestido de santo vinha para cá. Meu irmão, eu tinha um medo daquilo, cara. Tinha um medo, cara. Belo dia, parou uma menina, pegou na minha mão assim, acho que era o irerê, né? De criancinha com chupeta na boca, tudo. Eu falei, gente, eu fiquei sem dormir. Aí quanto mais velho, agora eu tomei uma frangada na rua porque fui tirar a macumba. Viu como é que é a perseguição para os judeus? Viu? A menina me deu uma frangada na cabeça porque eu tirei a macumba dela. Aí, eu não sei, irmão, qual é a sua história, não sei, irmão, de verdade, mas eu acho que você está no melhor caminho. O Senhor te enxertou nessa oliveira. Jesus foi muito incisivo e cirúrgico naquilo que Ele dizia. Ele disse assim, ó, eu vim para o que eram meus, mas o meu não me receberam, mas todos que receberam dele o poder de ser chamado filhos de Deus, irmãos. Muitos rejeitaram, muitos judeus ortodoxos rejeitando Jesus, e a gente sedento, de Vila Aliança, pé sujo de Camará. A gente está aí, meu irmão, com Jesus, sem cultura, talvez sem riqueza, sem nada, mas cheio da presença do Espírito Santo. Não tínhamos promessa nenhuma. Qual a herança que você tinha? Nada. O judeu, você vê um judeu pobre, não tem, irmãos. O judeu, né, nasceu de bumbum para a lua, né? Tudo era para ele. Eles rejeitaram. Aí a gente veio igual aquela mulher cananeia, né? A mulher cananeia, ela disse, Senhor, deixa eu comer as migalhas que caem da mesa. Aí não, tem que dar para os filhos primeiro. Ela, mas até os cachorrinhos comem da mesa. Sou eu, meu irmão, os cachorrinhos, au. Sou eu, meu irmão, os cachorrinhos. Então, até os cachorrinhos comem da mesa que cai do seu Senhor. A mulher se diminuiu. E Jesus falou, que fé é essa, meu irmão? Sabe, tem gente menosprezando sentar na mesa. Nem que seja para ficar debaixo da mesa com Ele. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Diz que nada. Quem diria que hoje você ia se converter, irmão? Quem diria? Cachaceiro, pinguço, maconheiro, cheirador, 7-1, estelionatário, mulher de programa, e Deus pegou, meu irmão. E aí agora? Agora você pertence a Jesus, irmão. Agora você é dele. E tem muita gente que fala assim, na igreja só tem ex. Graças a Deus, acertou. Eu era, não sou mais. Tá certo. É isso mesmo. Eu não sei como é que está a sua vida, mas ela vai melhorar muito depois de hoje. Você não vai perder o foco da salvação. Quando o desejo da maconha é essa, fala, salvo não fuma. Quando vier a abstinência da droga, do álcool, você vai dizer, um salvo não fuma, não vive de abstinência. Eu não vivo pelo que eu sinto mais, eu vivo pelo que eu creio. O que foi me anunciado é nisso que eu estou esperando. Meu irmão, muita misericórdia de Deus. Nós éramos todos estragados, não era não? Todo estragado. Quem já errou muito na vida, levanta a mão. Jesus do céu, está fedendo, meu irmão. O que a gente fez lá atrás, irmão? Aí o Senhor nos chamou, nos limpou, deu veste nova, sandália, o anel, botou o nosso nome no livro da vida. Meu irmão, vai haver um grande banquete naquele dia do casamento da noiva com o noivo. E é para lá que eu vou, meu irmão. Diz o
o J Neto, então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, e do outro lado num coral vamos cantar. Miguel estará lá regendo o coral e todos vão dizer assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Ah, meu irmão, rua de ouro. Dá uma sacudida nesse irmão, fala: desliga do carro, solta o salário, teu nome tem que estar no livro da vida. Qual o nosso intuito de colocar aqui? Repete comigo, por favor, já acabando. Muitos que pertenciam a outros povos, diga, de Vila Aliança, de Camará, Vintém, Kennedy, da Macumba, tornaram-se o quê? O que você é hoje? Eu já toquei, mas um tamborzinho, já acendi vela na segunda-feira, já tomei banho de sal grosso. Quem tomou banho de sal grosso, irmão? Olha só como é que não mudou a gente. Falta de identidade, Rafael. Antigamente, quando eu era católico, por exemplo, se eu caía, tropeçava, uma coisa na minha mão quebrava, algo dava ruim, falava: estou carregado, tomar um banho de sal grosso. Quem já fez isso? Quem já fez isso, irmão? Hã? Sabe o que você virou? Catinguelê, salgadinho. Somente isso. Nada mudou. Nada mudou. As coisas melhoravam. Outro dia eu passei, tinha uma mobilete, uma calói, aquela que você já sabe tudo. Aí eu passei numa casa de macumba que tinha do lado da Caixa Econômica, comprei uma figa. Comprei uma não, comprei duas. Comprei uma pequena na frente para ninguém ver, uma grandona para botar lá embaixo, ninguém vê. Dizendo que aquela figa tira. Nunca enriqueci. Uma nota de dólar chama dinheiro. Espantou para mim. Trevo de fé de folha, meu irmão. Eu só conheci um nome poderoso, irmão. Ele fez mudar a nossa sorte, irmão. E é o nome de Jesus, irmãos. Hoje nós temos vida e vida com abundância. Essa é a nossa sorte. Alguém reage aí, por favor, no seu lugar. Faz barulho, meu irmão. Levante suas mãos lá cima, diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Oh, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Não, me dá o que você está comendo. Eu sou livre. Quem reage no seu lugar? Diga: eu. Nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Fique de pé, segura a mão de quem está do seu lado, por favor. Baixa um pouquinho, Beto, aqui na frente para mim. Deixa eu me ouvir. Não pode continuar. Serginho, vê se arruma um jeito de o teclado dele sair para a igreja, mas não vir para essas caixas, só isso. Vejam bem, nós vimos aqui que muitos que pertenciam a outros povos tornaram-se judeu. Diga para o seu lado: hoje você vai tornar um judeu raiz, de carteirinha e tudo. Vejam bem o que Efésios 2:12 diz. Efésios 2:12, por favor, de mão dada com o irmão do seu lado, justamente para ele não sair no banheiro. Efésios 2:12, vamos lá. Naquele tempo vocês viviam o quê? Afastado de... Não tinham privilégio do povo de Israel. Não tinha. E não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Até rimou. Agora, porém, estão em onde? Estão em Cristo. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus. Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus. Porque Cristo é a nossa paz. Ele nos uniu, judeu, gentil, em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Verso 19, por favor, leia em voz alta, segura, verso 19. Portanto, vocês já não são o quê? E também o quê? São o quê? Concidadão do povo santo. Ei, você é membro da família de Deus. Tem judeu aí, meu irmão. Você é membro da família de Deus. Segura um pouquinho, por favor. Por meio dele, verso 22. Vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive pelo seu Espírito. Efésios capítulo 3, verso de número 6. Há um conselho, um segredo que Paulo vai nos revelar. Diz assim: tanto gentil quanto judeu que creram nas boas novas participaram igualmente da riqueza herdada pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam da mesma promessa. Alguém pode receber isso aí? Segura um pouquinho. Isaías capítulo 53, verso de número 6. 56, verso 3. Isaías 56, verso 3. Aperta a mão do seu lado aí, do seu irmão, até ele dizer ai. Se ele não falar que está doendo, você não para de apertar. Ei, o que eu quero que você leia ali? O que eu quero que você leia? As verdades que eu estou anunciando, as verdades que eu venho anunciando, que eu estou anunciando nessa noite hoje. O inimigo não quer que elas sejam uma realidade na sua vida. E o profeta Isaías colocou isso literalmente de uma forma muito expansiva e clara. Ele diz: não permita que estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais deixará de fazer parte do seu povo. Lembra? O que o judeu mais repudiava? É que eles queriam ser só eles. Ou seja, não deixe que um estrangeiro comprometido com o Senhor diga: jamais me deixará parte do seu povo. Talvez você está aqui dizendo assim: isso não é para mim. Mentira, não é. É para você sim, essa palavra. Não permita que o eunuco diga: uma árvore seca, sem frutos, sem filhos, sem futuro. Você não é isso. Talvez você já ouviu muito isso: você é uma árvore seca, não dá fruto, não tem filhos. Talvez alguém diga: você no evangelho nunca. Olha a prova, você está aqui nessa noite hoje. O que você vai fazer? Você vai levantar a mão agora e dizer: eu sou uma árvore frutífera. Deus vai me fazer gerar muitos filhos. Diga: eu estou em Cristo Jesus. E assim como Deus deu livramento para Ramã, assim como os nazistas foram vencidos, em Cristo também eu vencerei. Levante a mão mais alto lá em cima que você pode. Apocalipse capítulo 1, verso de número 1, por favor. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus nos deu para mostrar aos seus servos acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo ao seu servo Jacó, em relato fielmente de tudo que viu. Esse é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz aquele que lê essas palavras dessa profecia. Eles serão aqueles que ouvem a mensagem e obedecem o que ela diz, pois o seu tempo está próximo. Eu, João, escrevo às 7 igrejas da Ásia e a Reobote: graça e paz, vocês da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Todo o Espírito, os 7 Espíritos de Deus, o seu trono está. Verso 5: e diz Jesus Cristo, Ele é testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos, governante de todo o reis da terra. Toda a glória seja dada a Ele, que nos amou, nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue. Ele nos fez um reino de sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele seja a honra, a glória e o poder para sempre, amém. Vejam, Ele vem nas nuvens do céu, como todos verão, até aqueles que transbordam. Presta atenção, eu quero que você vai ler comigo esse verso 7. Lembra agora, com a mão erguida lá em cima, quem abaixar, o Satanás vai pegar. Lembra do que eu falei? Ei, Deus deu livramento lá para Armadoqueu, deu ou não deu? Deu ou não deu? Deus deu livramento lá para o holocausto, deu ou não deu? Ah, pastor, mas morreu um monte, mas Deus deu livramento.
Sabe o que vai acontecer aqui agora? Aqui está na batalha de Gog e Magog. Israel sendo oprimido, apertado. O anticristo está na segunda fase, daquele tempo da perseguição. E o inimigo está pensando que vai vencer contra o povo judeu. Ele está oprimido. E de repente vai acontecer escatologicamente o que está escrito no verso 7. Vejam, ele vem as nuvens do céu, e todos verão, até aqueles mesmo que nos passarem, todas as nações da terra lamentarão por causa dele. Deus dará livramento desde o Éden até o Apocalipse. Desde a antiguidade não se viu com os olhos, não se ouviu um Deus que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Agora, por favor, leia toda a igreja junta o verso 8. No já. Oh, nada além do sangue.